Você já sentiu que precisava de uma ajuda divina urgente? Daquelas que só um milagre pode resolver? Hoje eu quero te apresentar alguém que foi escolhido por Deus para levar cura, libertação e proteção a quem clama com fé. Hoje, nós vamos falar de São Padre Pio, o santo das chagas de Cristo, aquele que carregou no próprio corpo as marcas da crucificação e se tornou um instrumento de milagres que a ciência não conseguiu explicar. E antes de te contar essa história emocionante, cheia de mistério, fé e revelações, eu quero te convidar para orar comigo agora mesmo, pedindo a poderosa intercessão de São Padre Pio sobre a sua vida. Essa não será apenas uma oração, será um encontro com o céu. E durante esse vídeo, nós faremos várias orações: oração de livramento, oração de cura, oração de proteção e orações para libertar sua casa e sua família de todo o mal. Então, se você sente que precisa de uma resposta, que carrega uma dor, uma angústia ou uma doença que te consome, fique comigo até o final, porque hoje São Padre Pio vai entrar em batalha por você. Vamos orar juntos? Feche seus olhos, respire fundo e prepare seu coração. Agora, com toda a fé que existe dentro de você, vamos orar juntos. Não importa onde você esteja, no seu quarto, na sua sala, no trabalho ou até mesmo no hospital, essa oração vai te alcançar. Oração de São Padre Pio. Fica comigo, Senhor, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Tu sabes quão facilmente te abandono. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica comigo, Senhor, porque és a minha vida e sem ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, porque és a minha luz e sem ti estou nas trevas. Fica comigo, Senhor, para me mostrar a tua vontade. Fica comigo, Senhor, para que ouça a tua voz e te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica comigo, Senhor, se queres que te seja fiel. Fica comigo, Senhor, porque por mais pobre que seja minha alma, quero que ela seja um lugar de consolação para ti, um ninho de amor. E agora, com o coração cheio de fé, quero te perguntar: para quem você dedica essa oração? Qual é a dor, a ferida ou a enfermidade que você quer que São Padre Pio leve diante de Deus? Escreva nos comentários o nome dessa pessoa, a cidade, de onde você está assistindo, e eu vou orar por você no final desse vídeo. Mas quem foi esse homem tão especial? Quem foi esse santo que até hoje é invocado nos momentos de desespero, quando a medicina falha e a vida parece não ter saída? São Padre Pio de Pietrelcina nasceu em 25 de maio de 1887, numa pequena aldeia na Itália. Filho de camponeses humildes, desde pequeno ele já mostrava sinais de que sua vida seria diferente. Aos 5 anos, Padre Pio disse a seus pais que tinha visto Jesus e Maria em visões celestiais. Com apenas 15 anos, ingressou na Ordem dos Capuchinhos, dedicando-se a uma vida de oração intensa, sacrifícios e penitências. Mas foi em 1918 que algo impressionante aconteceu. Durante uma oração profunda, Padre Pio recebeu as chagas de Cristo, feridas nas mãos, nos pés e no lado, exatamente como as marcas da crucificação de Jesus. Ele carregou essas feridas durante 50 anos, sofrendo dores terríveis, mas oferecendo cada uma delas como sacrifício pelas almas que sofriam. Os milagres atribuídos a São Padre Pio são tão numerosos que nem caberiam em um único vídeo. Ele curava doentes apenas com uma bênção, revelava segredos da alma das pessoas antes mesmo que elas confessassem, e até mesmo bilocava, ou seja, estava em 2 lugares ao mesmo tempo, algo documentado por várias testemunhas. Um dos casos mais impressionantes aconteceu com Maria de Vito, uma jovem que estava cega desde a infância. Durante uma visita ao convento de San Giovanni Rotondo, ela pediu a bênção de Padre Pio. Com um simples toque, sua visão foi restaurada instantaneamente, deixando médicos e cientistas completamente sem explicação. Em outra ocasião, um soldado italiano chamado Giovanni Savino foi atingido por uma granada durante a Segunda Guerra Mundial. Com as pernas destruídas e já sem esperanças, ele clamou a São Padre Pio. Na mesma hora, ele viu uma figura vestida de marrom, com estigmas
nas mãos que tocou suas feridas. No dia seguinte, seus ferimentos haviam cicatrizado de forma milagrosa. Mas o caminho até a canonização de São Padre Pio não foi fácil. Ele foi perseguido, acusado injustamente e até proibido de celebrar missas em público por um período. Mas nada disso abalou sua fé. Sua santidade era tão evidente que em 2002 o Papa João Paulo II o declarou santo, reconhecendo oficialmente os milagres e virtudes heróicas de Padre Pio. Hoje, ele é conhecido como o protetor dos enfermos, o intercessor dos aflitos e o guerreiro espiritual das causas impossíveis. Milhões de fiéis em todo o mundo recorrem a ele em momentos de desespero, confiando no seu poder de intercessão junto a Deus. E é exatamente essa intercessão que nós vamos buscar juntos durante esse vídeo, porque eu creio que hoje São Padre Pio pode visitar a sua casa, tocar na sua dor e levar a sua oração até o trono de Deus. Então, não saia daqui sem deixar nos comentários o nome de quem você quer que seja alcançado por essa corrente de oração. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, clique agora no botão de inscrever-se, ative o sininho, porque essa é só a primeira das muitas orações e histórias de fé que vamos viver juntos. Agora, respire fundo e se prepare, porque o que vem a seguir vai tocar sua alma. Vou te revelar como pedir a poderosa intercessão de São Padre Pio e como se conectar com essa corrente de milagres. Existem santos que encantam o mundo pela doçura de suas palavras. Outros impressionam pela inteligência ou por terem ocupado posições de destaque na igreja. Mas São Padre Pio, ele não apenas impressionou, ele assustou, ele desconcertou, ele desafiou a lógica e a razão humana. Porque o que aconteceu em sua vida e através de sua vida, nenhum teólogo, nenhum cientista e nenhum historiador conseguiu explicar por completo. Ele era um homem simples, que escolheu o silêncio da cela de um convento, mas suas orações ecoaram por todos os cantos do mundo. Sua voz cruzou oceanos sem precisar de microfone. Seu rosto apareceu em lugares onde ele nunca esteve fisicamente. Sua presença foi sentida por pessoas que nunca o conheceram. E suas profecias atravessaram gerações, alertando sobre guerras, castigos divinos e até o futuro da própria igreja. Uma dessas aparições aconteceu em 1947, quando um jovem padre polonês viajou até San Giovanni Rotondo para conhecer o famoso frade estigmatizado. Esse jovem sacerdote se chamava Karol Wojtyła, que anos depois seria conhecido pelo mundo inteiro como Papa João Paulo II. Durante aquela visita, Padre Pio olhou profundamente nos olhos de Karol e disse: "Você será Papa e conduzirá a igreja em tempos muito difíceis." Naquele momento, Karol sorriu, achando que era apenas uma gentileza, mas a profecia se cumpriu. E João Paulo II se tornou um dos papas mais importantes da história moderna. Não foi a única vez que Padre Pio previu o futuro. Ele falava de guerras que ainda não tinham começado, alertava sobre perseguições à igreja e dizia com uma certeza assustadora que viria um tempo em que os homens perderiam completamente a noção de certo e errado. Um tempo em que o pecado seria celebrado e a fé ridicularizada. Ele descreveu esse tempo como uma noite escura para a alma da humanidade. Muitos acreditam que essa profecia se refere aos dias em que vivemos hoje, mas não eram apenas palavras proféticas que tornavam Padre Pio uma figura tão intrigante. Havia também suas bilocações, fenômeno sobrenatural onde uma pessoa é vista em dois lugares ao mesmo tempo. Existem centenas de relatos documentados de pessoas que viram Padre Pio rezando no altar de sua igreja em San Giovanni Rotondo, enquanto outras testemunhas juravam que naquela mesma hora ele estava visitando enfermos na África, soldados nos campos de batalha da Europa ou até mesmo prisioneiros nos campos de concentração da Segunda Guerra. Como explicar isso? Não dá. Simplesmente não dá. Em 1944, um piloto americano chamado John McCulloch estava voando sobre a Itália em plena Segunda Guerra Mundial, quando seu avião sofreu uma pane terrível. Desesperado, ele se preparava para o impacto fatal quando viu em pleno céu um frade de rosto sereno e mãos ensanguentadas,
fazendo o sinal da cruz em sua direção. De repente, o avião, que já caía em espiral, estabilizou sozinho e pousou suavemente em um campo aberto. Anos depois, John foi até o convento de San Giovanni Rotondo e, ao olhar uma foto de Padre Pio, caiu de joelhos, chorando, reconhecendo que aquele era o homem que ele viu no céu naquele dia. Mas os milagres não paravam por aí. Médicos, cientistas e especialistas foram chamados inúmeras vezes para examinar suas chagas. As feridas abertas que ele carregava nas mãos, nos pés e no lado. Elas sangravam, exalavam um perfume inexplicável de flores e, por mais que fossem expostas ao ar, nunca infeccionavam. Não cicatrizavam, mas também não apodreciam. Nenhuma explicação científica. Nada que pudesse encaixar em qualquer livro de medicina. Padre Pio não gostava de exibir essas chagas. Ele as escondia com luvas grossas, mas o cheiro de rosas e lírios o denunciava por onde passava. E quando alguém perguntava se aquelas feridas doíam, ele sorria e respondia: "Elas não doem, elas me fazem companhia." Companhia, ele chamava o sofrimento de companhia. Porque para ele sofrer era uma forma de participar da dor de Cristo, de carregar junto com Jesus a cruz da salvação das almas. Além disso, havia suas confissões sobrenaturais. Quando uma pessoa se ajoelhava no confessionário de Padre Pio, não era só o pecado que ela confessava que era revelado. Muitas vezes, antes mesmo da pessoa abrir a boca, Padre Pio já descrevia os pecados escondidos no fundo da alma. Ele falava sobre coisas que ninguém sabia, pecados enterrados no passado que a pessoa achava que Deus já tinha esquecido. E então, com uma severidade amorosa, ele dizia: "Agora sim, você está pronto para o perdão de Deus." Esse dom de ler almas era tão impressionante que muitas pessoas fugiam do confessionário de Padre Pio, apavoradas com o fato de que ele sabia absolutamente tudo sobre suas vidas. Mas quem tinha coragem de permanecer, saía dali transformado. Porque Padre Pio não era um juiz frio. Ele era um pai espiritual, um homem que chorava junto com os pecadores, que carregava em seu próprio corpo as feridas que não eram suas, mas nossas. E como se tudo isso não bastasse, Padre Pio também era conhecido por seus combates espirituais. Testemunhas relataram inúmeras vezes que durante a madrugada ouvia-se barulhos terríveis vindos da cela de Padre Pio. Móveis sendo arrastados, gritos, pancadas nas paredes. Quando alguém entrava no quarto, encontrava Padre Pio ensanguentado, com marcas de golpes e arranhões pelo corpo. Ele dizia calmamente: "Era o demônio. Ele não gosta das almas que estou resgatando." O próprio Padre Pio revelou que, desde criança, o diabo tentava aterrorizá-lo, aparecendo em sua cela disfarçado de mulheres nuas, de seus superiores religiosos e até mesmo de anjos falsos. Mas Padre Pio nunca cedeu. Ele dizia que a alma que reza o terço diariamente e vive na graça de Deus se torna inatingível para o maligno. E é por isso que até hoje São Padre Pio é invocado em orações de livramento e libertação espiritual, porque ele conheceu como poucos as estratégias do inimigo. Ele lutou corpo a corpo contra as forças das trevas e venceu, com a mesma arma que hoje ele oferece para nós, a oração perseverante e a fé inabalável. Essa mistura de milagres, sofrimento, dons místicos e amor profundo pelas almas fez com que a fama de Padre Pio ultrapassasse as fronteiras da Itália. Pessoas do mundo inteiro viajaram para vê-lo, tocar suas mãos chagadas, pedir suas bênçãos. Mas Padre Pio nunca buscou fama. Pelo contrário, ele fugia dela. Ele dizia que o verdadeiro milagre não era a cura do corpo, mas a conversão do coração. E talvez seja por isso que, mesmo depois de sua morte, em 1968, seu nome nunca foi esquecido. Pelo contrário, sua fama cresceu ainda mais. E até hoje, milhões de pessoas recorrem a ele em suas aflições, pedindo por cura, proteção e libertação. E em cada testemunho, em cada relato de milagre alcançado, fica claro que São Padre Pio continua trabalhando. Porque, como ele mesmo dizia, depois da minha morte, farei ainda mais. Há santos que viveram expostos ao mundo. Cada palavra sua foi registrada, cada passo acompanhado,
cada feito celebrado. Mas com São Padre Pio, aconteceu o oposto. Ele viveu escondido, oculto no silêncio de um convento no interior da Itália. E mesmo assim, sua presença espiritual invadiu os lares, os hospitais, os campos de batalha e as igrejas de todo o planeta. Isso porque a história de São Padre Pio não é uma história comum. Ele não é apenas o santo das chagas. Ele é o santo da intimidade mais profunda com o sobrenatural. Um homem que, antes mesmo de terminar sua adolescência, já travava lutas diretas com demônios, já conversava com anjos, já recebia visitas da Virgem Maria e de Cristo crucificado. Essa profundidade espiritual, esse mergulho no mistério da fé, fez de Padre Pio um homem capaz de tocar a essência da alma humana. Quando ele olhava para alguém, não enxergava só o corpo. Ele via o passado, os pecados escondidos, os medos mais secretos, os traumas mais doloridos e as batalhas espirituais que aquela alma travava sem que ninguém percebesse. Ele enxergava feridas invisíveis, e esse é um dos maiores dons que um intercessor pode ter: ver a dor que ninguém conta, a ferida que foi mascarada por um sorriso forçado, a solidão escondida atrás de uma rotina cheia de tarefas, o trauma de infância que virou só um silêncio profundo no coração de um adulto cansado. São Padre Pio via tudo isso, e era por isso que suas orações tinham tanto poder. Ele não rezava como quem repete palavras. Ele rezava como quem segura a mão de Cristo e arrasta consigo aquela alma ferida até os pés da cruz. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Porque existe uma dor em você que ninguém conhece. Existe uma luta silenciosa que você enfrenta quando está sozinho. Existe uma oração que você nunca teve coragem de fazer em voz alta. E hoje, São Padre Pio vai orar com você. Vai orar por você. Então abra seu coração. Respire fundo. Feche seus olhos e, com toda a fé que existe dentro de você, repita essa oração. Oração poderosa de São Padre Pio. Ó glorioso São Padre Pio, escolhido por Deus para ser espelho vivo de Cristo, tu que recebeste as chagas do Salvador em teu próprio corpo e carregaste, com amor e humildade, as dores do mundo. Intercede por mim, São Padre Pio, porque eu trago dentro do meu coração feridas que ninguém vê, cargas que ninguém conhece e uma dor que só Deus pode curar. Tu que em vida escutaste os anjos, que conversaste com Nossa Senhora e que foste visitado pelo próprio Cristo crucificado, olha agora para mim, pequeno e cansado, e pede ao Senhor que derrame sobre mim o bálsamo do Espírito Santo, ó Santo, das causas impossíveis. Intercede por esta cura que tanto espero, por esta libertação que tanto preciso e por esta resposta que meu coração aguarda. Com tua humildade, ensina-me a confiar. Com teu sofrimento, ensina-me a oferecer. Com teu amor por Cristo, ensina-me a perseverar. São Padre Pio, mestre da oração, amigo dos pecadores, protetor dos enfermos e guardião das almas em angústia, toma minha vida em tuas mãos e leva-a como oferta até o coração misericordioso de Jesus. Amém. E agora que essa oração foi feita, eu quero que você guarde uma verdade dentro do seu coração. São Padre Pio não foi um santo qualquer. Ele foi escolhido para carregar as dores do mundo. Ele foi um escudo para quem não conseguia mais lutar. Ele foi uma muralha de oração para quem já havia perdido a esperança. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando bombas caíam sobre cidades inteiras e mães enterravam seus filhos sem tempo nem para chorar, os soldados italianos costuravam medalhas com a imagem de Padre Pio em seus uniformes. Eles acreditavam que enquanto Padre Pio estivesse rezando, Deus pouparia suas vidas. E não foi apenas um ato de superstição, porque relatos oficiais da época registram que soldados que portavam a imagem de Padre Pio escaparam de explosões, inexplicavelmente, foram poupados de tiros a queima-roupa, e alguns chegaram a ver a figura de um frade de capuz marrom protegendo suas trincheiras. Os milagres atribuídos a ele não pararam com sua morte. Pelo contrário, depois que São Padre Pio partiu, foi como se sua missão tivesse sido multiplicada. Pessoas começaram a relatar aparições do santo em hospitais, dentro de carros em acidentes, em lares destruídos pelo vício
e até mesmo em presídios, onde almas já estavam completamente perdidas. Um dos relatos mais conhecidos aconteceu em 1990, quando uma mulher chamada Ângela estava à beira da morte, diagnosticada com um tumor avançado. Sem forças, ela segurou uma imagem de São Padre Pio e pediu apenas uma coisa: "Vem me visitar, só me visita." Naquela noite, enquanto estava entre o sono e a consciência, Ângela viu um homem de olhos profundos e mãos cobertas por luvas escuras sentar-se ao lado de sua cama. Ele não disse nada, apenas segurou sua mão e sorriu. No dia seguinte, quando os médicos foram examiná-la, o tumor havia desaparecido, sem cirurgia, sem remédios, sem explicação. E essa é uma das marcas da espiritualidade de São Padre Pio. Ele não precisava falar muito. Sua presença já era uma oração viva. Ele não gritava, não pregava em altares gigantescos, não fazia shows de fé. Ele simplesmente estava presente. E sua presença era cura. Por isso, quando você ora pedindo a intercessão dele, não espere que o céu se abra de forma espetacular. Não espere trovões ou visões extraordinárias. O milagre de São Padre Pio é silencioso, discreto e profundo. Ele entra no seu quarto quando você já apagou as luzes. Ele segura sua mão quando ninguém está olhando. Ele toca aquela dor que você nunca contou para ninguém. E é assim que ele intercede. Com essa humildade simples, que parece não fazer barulho, mas move o coração de Deus. Porque o maior milagre que São Padre Pio pode fazer não é abrir o mar, não é parar o sol, não é transformar pedras em ouro. O maior milagre que ele faz é entrar no fundo da sua alma, onde só existe dor e silêncio, e plantar ali uma semente de esperança. Ele foi escolhido para isso, para carregar os esquecidos nos braços, para buscar os pecadores no inferno de suas culpas, para cuidar das almas que perderam até mesmo a vontade de rezar. Esse é São Padre Pio, um santo que não ficou preso no altar. Ele desceu e entrou na vida dos simples. Ele é o santo das mães aflitas, dos filhos perdidos, dos doentes incuráveis e dos pecadores que já não acreditam em perdão. E agora ele é também o seu santo. Quando pensamos em santos, é comum imaginarmos uma vida de reconhecimento, admiração e respeito. Mas com São Padre Pio, a história foi completamente diferente. Ele não foi apenas aplaudido, ele foi investigado, acusado, ridicularizado, perseguido dentro da própria igreja. A fama dos milagres e das chagas que ele carregava atraiu uma multidão de peregrinos ao pequeno convento de San Giovanni Rotondo. Mas essa mesma fama provocou ciúmes, inveja e desconfiança. Muitos dentro da própria igreja se recusavam a acreditar que aquele humilde frade capuchinho fosse verdadeiramente um escolhido de Deus. Foi assim que, em 1920, uma investigação formal foi aberta contra Padre Pio. Teólogos e médicos foram enviados para examinar suas chagas, sua vida espiritual e até suas cartas pessoais. Queriam descobrir se tudo aquilo era fraude. Padre Pio, humilde como sempre, aceitou todas as investigações sem reclamar. Permitiram que furassem suas chagas com agulhas, que colocassem produtos químicos sobre suas feridas, que o submetessem a humilhações públicas e interrogatórios intermináveis. Mesmo assim, as chagas continuavam ali. Não cicatrizavam, não infeccionavam. Não tinham explicação médica, mas a perseguição não parou por aí. Em 1923, a Congregação do Santo Ofício declarou que não havia provas suficientes para afirmar que os fenômenos místicos de Padre Pio eram de origem divina. Com isso, ele foi proibido de celebrar missas em público e de atender confissões. Para um sacerdote que vivia apenas para rezar e cuidar das almas, essa foi uma dor quase insuportável. Mesmo assim, Padre Pio obedeceu em silêncio. Não reclamou, não se defendeu. Apenas ofereceu aquela humilhação, como mais um sacrifício pelas almas que tanto amava. Esse período de proibição durou anos. Padre Pio ficou enclausurado no convento, rezando sozinho, enquanto do lado de fora, os peregrinos continuavam, chegando, chorando, clamando por sua presença. E mesmo sem poder aparecer publicamente, milagres continuaram acontecendo.
Pessoas que rezavam do lado de fora do convento relatavam curas instantâneas, visões de Padre Pio em seus quartos de hospital, mensagens recebidas em sonhos e até mesmo perfumes misteriosos que surgiam no ar sem explicação. A perseguição oficial terminou apenas em 1933, quando o próprio Papa Pio XI, após analisar novamente os relatos e testemunhos, declarou: "Ele é um homem de Deus." Com isso, Padre Pio voltou a celebrar missas públicas e atender confissões, e sua fama se espalhou ainda mais. Mas essa perseguição externa não era a única que Padre Pio enfrentava. Existia uma guerra muito maior acontecendo no seu interior. Uma guerra espiritual, silenciosa, que poucos sabiam. Desde jovem, Padre Pio sofria ataques diretos do demônio. Esses ataques não eram apenas tentações ou pensamentos ruins. Eram ataques físicos e visíveis. Freis que dividiam o convento com ele contavam que durante a madrugada ouviam pancadas, gritos, móveis sendo arrastados, como se uma batalha real estivesse acontecendo dentro da cela de Padre Pio. E de fato, estava. Muitas vezes, ao amanhecer, os irmãos encontravam Padre Pio com o rosto inchado, hematomas pelo corpo, arranhões no peito e sangramentos inexplicáveis. Ele dizia apenas: "Foi o capeta. Ele não suporta as almas que estou salvando." Essa luta, direta contra o mal, fez de Padre Pio um especialista em discernir ataques espirituais. Quando uma pessoa chegava até ele pedindo uma bênção, Padre Pio não via apenas o corpo. Ele via o mundo espiritual que rodeava aquela alma. Ele sabia identificar se a pessoa estava sendo atormentada por forças espirituais, se havia pactos ocultos na família, se existiam portas abertas para a ação do maligno. E por isso, suas confissões não eram apenas conversas religiosas. Eram verdadeiros exorcismos disfarçados de orientação espiritual. Muitos saíam do confessionário de Padre Pio vomitando, desmaiando, ou com a sensação de que tinham deixado um peso invisível para trás. Existia uma autoridade espiritual em suas palavras, uma autoridade que não vinha de teologia ou livros, mas de uma vida inteira de luta espiritual. Padre Pio conhecia o cheiro da batalha, o peso da cruz e a astúcia do inimigo. E por isso o inferno o odiava. Não é à toa que, ao longo de sua vida, Padre Pio sofreu calúnias constantes. Diziam que suas chagas eram auto-infligidas, que seus milagres eram encenações, que suas profecias eram invenções de fanáticos. Mas a verdade é que, por trás dessas acusações, existia algo muito mais profundo, o próprio inferno tentando silenciá-lo. Mas Padre Pio não era um homem comum. Ele não se defendia com argumentos humanos. Ele respondia com oração. Cada acusação virava um terço rezado. Cada calúnia, um dia de jejum. Cada humilhação, um novo sacrifício oferecido. E foi exatamente assim que ele venceu. Essa luta invisível de Padre Pio ensina algo muito poderoso para quem hoje passa por perseguições, calúnias ou ataques espirituais. Porque muitas vezes, a maior vitória não está em rebater acusações, mas em permanecer firme na fé, transformando cada injustiça em uma oferta silenciosa diante de Deus. Padre Pio dizia: "Quando te acusarem injustamente, ajoelha-te e reza, porque cada calúnia é uma pedra a mais na construção do céu que Deus está preparando para ti." E é por isso que sua história é tão atual. Quantas pessoas hoje não vivem a mesma dor, perseguidas dentro da própria família por causa da fé, caluniadas por escolherem o caminho da santidade, ridicularizadas por acreditarem em milagres, enquanto o mundo moderno prega que tudo pode ser explicado pela ciência. Padre Pio é o santo dessas almas. Ele sabe o que é ser tratado como um louco por acreditar no invisível. Ele sabe o que é ser ridicularizado por rezar de madrugada enquanto o mundo dorme. Ele sabe o que é sentir o peso da solidão espiritual quando até os próprios irmãos de fé te viram as costas. E é exatamente por isso que seu exemplo é tão poderoso. Porque ele não se tornou santo sendo aplaudido. Ele se tornou santo sendo humilhado. Ele não chegou ao céu carregado nos ombros. Ele chegou carregando sozinho a cruz da incompreensão e do sofrimento silencioso. E essa cruz, que para o mundo era sinal de fraqueza,
Para Padre Pio foi a maior porta para os milagres, porque o céu se abre não diante de orgulho, mas diante da humildade. E essa humildade profunda é o que faz de Padre Pio um santo tão próximo de nós, porque ele não foi perfeito. Ele não foi um super-herói da fé. Ele foi um homem cheio de dores, medos e dúvidas, mas que escolheu, a cada dia, permanecer fiel. E no fim, é isso que Deus pede de nós: fidelidade no meio da dor. Esse é o verdadeiro milagre de Padre Pio. Mais do que suas chagas, suas bilocações ou suas profecias. O maior milagre foi sua capacidade de amar a Deus, mesmo quando o mundo inteiro o chamava de mentiroso. Esse amor escondido, essa fidelidade oculta, é o que fez de Padre Pio não apenas um santo milagroso, mas um farol para todas as almas que sofrem em silêncio. A história de São Padre Pio não termina com sua morte. E talvez esse seja um dos maiores mistérios da vida dos santos. Mesmo quando o corpo se vai, a presença espiritual permanece. Não é apenas uma lembrança, é uma presença real, viva, ativa. E com São Padre Pio, essa verdade se tornou ainda mais evidente. No dia 23 de setembro de 1968, quando Padre Pio deu seu último suspiro, algo extraordinário aconteceu dentro do convento de San Giovanni Rotondo. Durante toda a sua vida, ele carregou as chagas de Cristo, feridas abertas que nunca cicatrizavam. Mas no momento exato de sua morte, todas as chagas desapareceram, sem deixar vestígio. Sua pele ficou intacta, limpa, como se nunca tivesse sangrado. Para os médicos foi mais um enigma. Para os fiéis foi um sinal. Padre Pio havia cumprido sua missão. Ele havia sofrido tudo o que precisava sofrer. Agora, sua alma estava livre para servir de uma forma ainda mais poderosa, do céu. E é exatamente assim que milhões de devotos em todo o mundo descrevem sua relação com São Padre Pio até hoje. Não é uma devoção distante, fria, histórica. É uma relação viva, íntima. Muitos dizem que sentem sua presença dentro de suas casas, que percebem seu perfume de rosas e lírios em momentos de oração, que sonham com ele nos momentos de maior angústia. E cada testemunho confirma o mesmo. Padre Pio não abandonou ninguém. Se em vida, ele dizia que seu maior desejo era carregar as dores do mundo. Após sua morte, ele simplesmente continuou a fazer isso. E talvez seja por isso que suas orações se tornaram tão poderosas. Porque não são apenas palavras bonitas ou textos antigos. São palavras de um homem que conheceu a dor na pele, que enfrentou o inferno cara a cara, que dialogou com anjos e lutou contra demônios, que abraçou a cruz até o último suspiro e que, mesmo no silêncio do seu quarto, carregava o mundo inteiro em suas mãos feridas. Por isso, hoje nós vamos rezar juntos. Vamos clamar com fé, porque esta oração que eu vou te ensinar agora não é apenas uma oração comum, é uma oração de batalha espiritual, uma oração de entrega total, uma oração que já arrancou milagres das mãos de Deus em momentos onde tudo parecia perdido. Se você sente que precisa de uma resposta urgente, de uma cura impossível, de uma intervenção divina no seu casamento, na sua saúde ou na sua família, feche seus olhos agora e com toda a força da sua alma repita comigo: Oração milagrosa de São Padre Pio. São Padre Pio, escolhido por Deus para ser um sinal visível da misericórdia divina, tu que carregaste no corpo as marcas da crucificação e no coração as dores de cada alma que te procurava, hoje eu me coloco diante da tua presença espiritual e clamo com toda a fé do meu coração: vem me socorrer. Tu que ouviste as confissões mais dolorosas, que enxergaste lágrimas escondidas, que carregaste pecados alheios com amor de Pai espiritual, olha agora para a minha vida e toca na ferida mais escondida da minha alma. São Padre Pio, advogado dos aflitos, consolo dos desesperados, porta-voz dos pecadores arrependidos, intercede por mim junto ao Sagrado Coração de Jesus. Apresenta ao Senhor cada lágrima que já chorei em silêncio, cada dor que eu escondi por vergonha ou medo, cada batalha que eu travei sozinho. Tu que enfrentaste as trevas de frente,
que não recuaste diante das armadilhas do maligno, protege a minha casa, a minha família e a minha mente. Cobre a minha vida com a luz de Cristo e afasta de mim toda sombra do mal. São Padre Pio, amigo dos anjos, confidente de Nossa Senhora, filho fiel da Santa Igreja, ensina-me a amar a Deus como tu amaste, com um amor que não mede sacrifícios, com uma fé que atravessa o impossível, com uma esperança que não morre diante da dor. E se for da vontade de Deus, concede-me a graça que tanto peço neste momento. Faça seu pedido em silêncio ou em voz alta. Mas, acima de tudo, ensina-me a aceitar a vontade do Pai, mesmo quando ela for diferente daquilo que eu sonho. Porque eu creio que Deus é bom o tempo todo e que Ele sabe o que é melhor para mim, muito além do que meus olhos conseguem enxergar. São Padre Pio, com tua mão chagada, abençoa minha vida. Com tua voz de profeta, anuncia para minha alma a paz. Com tua fé inabalável me ensina a confiar, e com tua alma santa me leva mais perto de Deus. Amém. Essa oração tão simples e tão profunda é uma verdadeira ponte entre o céu e a terra, porque ela não nasceu em livros, ela nasceu da dor real, do sofrimento carregado no corpo e na alma de um santo que fez da sua própria vida uma oferta de amor. E esse é o segredo do poder de São Padre Pio. Ele não orava só com palavras, ele orava com seu sangue, suas lágrimas e suas feridas. Cada prece sua tinha um pedaço da sua carne e um pedaço do seu coração. É por isso que até hoje, quando alguém clama com fé e entrega sincera, é impossível que São Padre Pio não escute, porque ele conhece a dor como poucos. E ele nunca deixa sem resposta uma alma que sofre. Há relatos de mães que clamaram por filhos afundados nas drogas e poucos dias depois da oração, esses filhos voltaram para casa pedindo ajuda. Há relatos de enfermos desenganados que, após uma novena a São Padre Pio, acordaram completamente curados, sem explicação médica. E há relatos ainda mais profundos. Pessoas que, depois de anos carregando rancor, culpa ou traumas de infância, conseguiram finalmente se perdoar e começar uma nova vida. Porque o maior milagre que São Padre Pio pode fazer não é só curar o corpo, é curar a alma. Porque o corpo é passageiro, mas a alma, essa é eterna. Por isso, se hoje você sente que sua alma carrega feridas invisíveis, mágoas que ninguém vê, culpas que te aprisionam, dores que te consomem, saiba que São Padre Pio foi enviado para cuidar dessas feridas invisíveis. E ele não faz isso com palavras bonitas ou teorias complicadas. Ele faz isso com a mesma simplicidade de sempre, ajoelhado diante da cruz, segurando sua mão, te ensinando a confiar, mesmo sem entender. Esse é o verdadeiro legado de São Padre Pio. Ensinar a sofrer com amor, a esperar com fé e a vencer sem perder a santidade. Quando falamos sobre São Padre Pio, quase todo mundo lembra das suas chagas, aquelas feridas abertas nas mãos, nos pés e no lado, exatamente como as chagas de Cristo crucificado. Mas o que muita gente não sabe é que essas não eram as únicas feridas que Padre Pio carregava. Havia outras chagas, invisíveis aos olhos, mas profundamente dolorosas, feridas na alma, no coração e na mente. Feridas espirituais que ele nunca mostrou para ninguém, mas que sangravam todos os dias, de forma silenciosa e constante. E talvez sejam essas chagas ocultas as mais importantes para quem hoje busca entender o verdadeiro poder da intercessão desse santo. Desde muito jovem, Padre Pio viveu uma espécie de agonia espiritual secreta. Ele sentia a presença do mal de uma forma tão intensa, tão direta, que às vezes acordava no meio da noite sufocado, sem conseguir respirar, como se mãos invisíveis apertassem seu pescoço. Ele ouvia vozes, sons de correntes arrastando, gritos distantes como se ecoassem do inferno. E isso não aconteceu uma ou duas vezes, acontecia quase todas as noites. Mas o mais impressionante é que Padre Pio não interpretava essas experiências como uma punição. Ele entendia que esse contato constante com as trevas era uma espécie de missão. Deus permitia que ele enxergasse o inferno de perto,
ampara, que soubesse exatamente como lutar pelas almas que estavam sendo arrastadas para lá. E essa foi a essência de toda a sua vida. Uma luta silenciosa pelas almas que ninguém via. Pelas almas que já tinham desistido de si mesmas. Pelas almas que, se não fossem arrancadas das garras do inimigo por uma intervenção divina, simplesmente seriam perdidas para sempre. É por isso que, muitas vezes, Padre Pio passava a noite inteira em oração, mesmo sabendo que no dia seguinte teria longas filas de confissão para atender. Ele sabia que aquela oração não era só um momento de devoção pessoal. Era uma verdadeira batalha espiritual em favor de pessoas que nunca saberiam o que ele fez por elas. E se as noites eram dominadas por essas lutas espirituais, os dias eram tomados por outro tipo de dor, a dor do peso das confissões. Quem olhava de fora via apenas um frade sentado no confessionário. Mas quem estava do lado de dentro daquele pequeno espaço sabia que ali acontecia algo completamente sobrenatural. Porque Padre Pio não ouvia apenas os pecados que as pessoas confessavam. Ele via com seus próprios olhos espirituais as cicatrizes da alma de cada pessoa. Ele via os traumas de infância, as feridas emocionais, as palavras que foram ditas em momentos de raiva e que nunca mais puderam ser retiradas. Ele via adultérios escondidos, pactos feitos em segredo, promessas quebradas, filhos rejeitados, desejos proibidos, culpas guardadas durante décadas. E essa visão completa da alma de cada penitente não era um privilégio, era uma cruz. Porque Padre Pio não era um juiz frio, ele era um pai espiritual. E cada pecado que ele ouvia ou enxergava, ele sentia como se fosse dele. Ele carregava aquela culpa junto com a pessoa. Ele oferecia a Deus sacrifícios e penitências não pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados dos outros. Que era um amor tão profundo, tão extremo, que o próprio Cristo revelou a ele em uma visão. Meu filho, por causa desse teu amor pelas almas, eu te dou permissão para resgatar aquelas que já estavam condenadas. E foi assim que Padre Pio se tornou literalmente um caçador de almas perdidas. Ele entrava no inferno espiritual de cada pessoa que se confessava com ele. Ele arrancava essas almas das garras do maligno com suas próprias mãos chagadas, e depois as entregava de volta para Deus, como quem devolve um filho perdido ao colo da mãe. Essa missão, no entanto, tinha um preço altíssimo. Cada alma resgatada custava a Padre Pio mais sofrimento físico, mais perseguições, mais ataques espirituais e mais noites sem dormir. E ainda assim ele nunca recuou, porque na sua visão de fé, cada alma salva valia qualquer preço. Outro detalhe pouco conhecido da sua vida era a relação de Padre Pio com o purgatório. Ele tinha uma sensibilidade espiritual tão apurada que conseguia perceber a presença de almas do purgatório dentro do convento, na sua cela, no altar da igreja e até nos corredores. Frequentemente, enquanto rezava suas missas, Padre Pio via multidões invisíveis se ajoelhando diante do altar, que eram almas que ainda precisavam de purificação antes de entrar no céu, e que sabiam que as orações de Padre Pio tinham o poder de acelerar sua libertação. Ele próprio contou que, certa noite, ao entrar na capela, viu um frade muito idoso sentado no fundo da igreja. Achando que era algum irmão da ordem, aproximou-se para conversar. Mas o velho frade olhou para ele e disse: "Eu morri aqui há muitos anos, e desde então rezo todas as noites por minha alma. Você pode me ajudar?" Padre Pio ofereceu uma missa por aquela alma, e na noite seguinte, ao entrar na capela, viu o mesmo frade novamente, mas dessa vez o rosto dele brilhava como o sol e ele apenas sorriu antes de desaparecer. Esse relacionamento constante com as almas do purgatório fez de Padre Pio um dos maiores intercessores não apenas pelos vivos, mas também pelos mortos. E até hoje, muitos devotos pedem a ele não apenas graças materiais ou curas físicas, mas também a libertação de parentes falecidos que possam estar passando por essa purificação espiritual. E é impossível falar de São Padre Pio sem mencionar a sua relação única com a Virgem Maria. Desde criança, ele sentia a presença de Nossa Senhora como uma mãe real, concreta. Não era apenas uma devoção simbólica. Para ele, Maria
Era tão presente quanto os irmãos de convento. E nos momentos mais difíceis, era ela quem vinha pessoalmente consolá-lo. Padre Pio dizia que quando as dores das chagas se tornavam insuportáveis, ou quando os ataques do demônio o deixavam à beira da morte, era Nossa Senhora quem tocava suas feridas e lhe devolvia forças. Ele ensinava que o terço era a arma mais poderosa contra o mal, não porque fosse uma superstição, mas porque cada Ave Maria era como uma pedra atirada diretamente contra a cabeça da serpente. Para Padre Pio, rezar o terço era como entrar em batalha ao lado da própria Virgem Maria. Essa intimidade com Maria deu a Padre Pio uma serenidade especial mesmo nos momentos de maior dor. Ele dizia: com Maria não há medo. Com Maria o inimigo não tem poder. Com Maria o impossível se torna possível. Essa fé absoluta na presença materna de Nossa Senhora foi o que sustentou o Padre Pio em suas últimas horas de vida. Quando seu corpo já estava fraco, suas forças esgotadas e suas chagas ardiam com uma dor que ninguém poderia suportar, ele pediu apenas uma coisa: que colocassem o terço em suas mãos. Foi assim que ele partiu, rezando até o último suspiro, com Maria, por Maria e para Maria. E talvez seja exatamente essa simplicidade o maior segredo da espiritualidade de São Padre Pio. Ele não era um santo complicado. Ele não tinha teologias sofisticadas ou discursos elaborados. Ele era apenas um homem apaixonado por Deus, apaixonado por Nossa Senhora e apaixonado pelas almas. E essa paixão, essa entrega total, essa capacidade de carregar nos próprios ombros a dor do mundo inteiro, é o que faz dele um dos santos mais amados e milagrosos da história da Igreja. Muitos conhecem a imagem clássica de São Padre Pio. O frade de barba longa, olhar profundo, mãos cobertas por luvas marrons, escondendo as chagas abertas. Mas essa imagem é apenas a superfície de uma história que foi marcada por um sofrimento muito maior do que qualquer foto ou relato oficial pode mostrar. Padre Pio não foi apenas o santo das chagas visíveis. Ele foi o santo das chagas invisíveis, aquelas que sangram na alma, no silêncio, no segredo do coração. Ele foi o santo que carregou a dor da incompreensão, da solidão espiritual, da luta diária contra uma força invisível que tentava destruí-lo desde a infância. Desde muito cedo, Padre Pio entendeu que seu corpo não pertencia a ele mesmo. Ele ofereceu sua carne, sua saúde e seu futuro nas mãos de Deus, pedindo que cada célula do seu corpo fosse usada para salvar almas. E Deus levou esse pedido ao pé da letra. Com apenas 5 anos de idade, Padre Pio começou a ter visões sobrenaturais. Ele via anjos, santos e, de vez em quando, demônios. Enquanto outras crianças brincavam nas ruas de Pietrelcina, ele se escondia em algum canto silencioso da casa para conversar com seu anjo da guarda. E essas conversas não eram apenas palavras infantis. Eram diálogos espirituais profundos, nos quais seu anjo já o preparava para as batalhas que viriam. Ele sabia desde pequeno que sua vida não seria normal. E isso ficou ainda mais claro quando começaram as suas dores misteriosas. Sem explicação médica, o menino Francesco, que depois seria conhecido como Padre Pio, sentia febres altíssimas que chegavam a quebrar termômetros. Seu corpo queimava por dentro, mas os médicos nunca encontraram uma causa natural. Anos depois, Padre Pio revelou que essas febres eram apenas o reflexo físico de batalhas espirituais invisíveis que aconteciam ao redor dele. Enquanto os olhos humanos viam apenas um menino doente, os olhos espirituais viam anjos e demônios travando uma luta feroz por aquela alma. Esse padrão de sofrimento invisível continuou ao longo de toda a sua vida. Padre Pio celebrava missas em êxtase, mas depois da missa desabava de dor, como se cada oração arrancasse um pedaço da sua própria saúde. Ele ouvia confissões por 12, 14, 16 horas seguidas, e quando se retirava para descansar, seu corpo tremia como o de um homem que acabava de sair de uma batalha física real. Os médicos que o examinavam ficavam perplexos. Seu coração batia em ritmos que seriam fatais para qualquer pessoa comum. Suas febres
continuavam a subir até níveis impossíveis. Sua pele mostrava sinais de queimaduras internas, como se fosse atravessada por uma corrente elétrica invisível. Mas ele não reclamava. Nunca pedia alívio. Apenas sorria e dizia: "O sofrimento é a linguagem que Deus usa para escrever histórias de amor nas almas escolhidas." Mas havia uma dor ainda maior. Uma dor que nenhuma chaga física podia superar. A dor da incompreensão. Mesmo dentro da própria igreja, Padre Pio foi julgado, ridicularizado e investigado durante anos. Alguns diziam que suas chagas eram fruto de histeria religiosa. Outros diziam que ele usava produtos químicos para provocar as feridas. Houve até quem sugerisse que ele era um farsante, um manipulador que enganava os fiéis simples. E o que Padre Pio fez diante dessas acusações? Nada. Ele não se defendeu, não deu entrevistas, não tentou provar sua inocência. Ele apenas ofereceu aquela humilhação como mais um sacrifício, dizendo: "Se é assim que posso me unir à cruz de Cristo, então que me acusem o quanto quiserem." Essa humildade silenciosa escondia uma verdade espiritual profunda. Padre Pio sabia que sua missão não era ser entendido pelo mundo. Sua missão era ser um escândalo de fé, uma pedra de tropeço para os que buscavam explicações racionais para o sobrenatural. E foi exatamente isso que ele se tornou. Os médicos diziam: "Não pode ser verdade." Mas as chagas estavam ali. Os cientistas diziam: "Isso é impossível." Mas os milagres aconteciam. Os teólogos diziam: "Isso não se encaixa nas doutrinas," mas as almas eram convertidas. Padre Pio era um milagre ambulante que o mundo não sabia explicar. E essa falta de explicação incomodava tanto que, em vez de aceitá-lo como um sinal de Deus, muitos preferiram atacá-lo como um perigo para a igreja. Essa rejeição institucional foi uma das maiores cruzes da sua vida. Padre Pio, que amava a igreja como uma mãe, foi tratado como um filho rebelde. Ele foi proibido de celebrar missas públicas por anos. Foi impedido de confessar. Suas cartas eram censuradas. Seus visitantes eram controlados. E mesmo assim ele nunca levantou a voz contra a igreja. Ele dizia: "A igreja é minha mãe. Se ela me fere, eu a amo mesmo assim." Esse amor incondicional à igreja era reflexo do seu amor incondicional a Deus. Padre Pio não buscava aplausos ou reconhecimento. Tudo o que ele queria era salvar almas, custasse o que custasse. E custou caro. Sua saúde foi consumida. Sua juventude foi sacrificada. Seus sonhos pessoais foram enterrados. Sua reputação foi manchada. Sua paz foi arrancada noite após noite por ataques demoníacos. Mas em nenhum momento ele tentou escapar dessa cruz, porque ele sabia que essa era a sua vocação: ser um altar vivo, onde o sofrimento humano e a misericórdia divina se encontravam. E é exatamente por isso que, até hoje, quando alguém clama por São Padre Pio, o céu responde com tanta rapidez, porque esse santo conhece a dor na pele. Ele não é um santo distante, idealizado, colocado num pedestal dourado. Ele é o santo que sabe o que é chorar escondido no travesseiro, que sabe o que é se sentir esquecido, rejeitado, incompreendido. Ele é o santo das almas cansadas, das mães aflitas, dos pais desempregados, dos filhos viciados, dos enfermos desenganados. Ele é o santo que se senta ao lado do seu leito de dor sem dizer nada, apenas segurando sua mão e chorando junto com você. Essa proximidade com a dor humana é o que faz de São Padre Pio um dos intercessores mais poderosos da história da Igreja. Porque ele não intercede apenas com palavras bonitas, ele intercede com a memória de cada gota de sangue que escorreu de suas chagas. E essa memória viva do seu próprio sofrimento transforma cada oração sua numa espada afiada, capaz de rasgar os céus e arrancar milagres das mãos de Deus. Existem orações que nascem da tradição, outras nascem da devoção popular, algumas, porém, nascem da dor e da intimidade real com Deus. São essas últimas que possuem uma força especial. E quando falamos de São Padre Pio, estamos falando de um homem cuja vida inteira foi transformada em oração. Padre Pio não rezava apenas com palavras.
Ele rezava com o corpo, com o sangue que escorria das suas chagas, com as lágrimas que caíam escondidas enquanto ele segurava a mão de pecadores, desesperados no confessionário. Cada gemido de dor que escapava dele no silêncio da sua cela era uma oração secreta, uma súplica silenciosa pelas almas perdidas que Deus havia confiado a ele. Essa forma de rezar, oferecendo a própria vida, é a oração que rasga os céus. É a oração que Deus não ignora, porque é uma oração nascida do amor puro, o amor que escolhe sofrer pelo outro sem esperar recompensa. E é exatamente essa forma de rezar que São Padre Pio quer ensinar para quem o busca até hoje. Ele dizia: quando você reza, não peça apenas para ser curado. Peça para que sua dor seja transformada em amor, porque essa é a oração que move o coração de Deus. E é essa oração que nós vamos fazer agora. Não uma oração apenas de palavras, mas uma oração de entrega real, daquelas que saem do fundo da alma, onde só Deus e você conhecem as verdadeiras feridas. Se você sente que carrega uma dor que ninguém entende, uma culpa que você não consegue mais suportar, ou um medo que te paralisa, reze agora, com toda a força do seu coração. Oração de cura e libertação por intercessão de São Padre Pio. São Padre Pio, homem de Deus, sacerdote das chagas e guardião das almas aflitas, hoje, diante da tua memória viva, eu me ajoelho espiritualmente aos teus pés e peço, com toda humildade e confiança, olha para dentro do meu coração, enxerga as feridas que ninguém vê, os pecados que me consomem, as lágrimas que eu escondo até de mim mesmo. Tu que leste tantas almas no confessionário, lê agora a minha alma e apresenta diante do trono de Deus cada dor, cada medo, cada culpa que me paralisa. São Padre Pio, santo de chagas abertas, tu que sentiste na carne o peso da cruz de Cristo, ensina-me a carregar minha própria cruz, sem revolta, sem desespero, mas com a mesma fé que sustentou teus dias de sofrimento. Eu te peço, passa na minha história com tuas mãos chagadas, toca as feridas da minha infância, toca os traumas que eu carrego em silêncio, toca as palavras que me feriram, toca os pecados que me envergonham, toca o medo de nunca ser amado, toca as minhas derrotas escondidas. E cada vez que tua mão tocar uma dessas feridas, oferece esse toque a Cristo crucificado, como uma oração de cura pela minha alma e pela minha família. São Padre Pio, santo de Nossa Senhora, tu que tantas vezes foste consolado por Maria, ensina-me a correr para o colo dela nos dias difíceis. Ensina-me a rezar o terço com fé viva, como quem sabe que cada Ave Maria é uma flecha contra o mal. E se hoje a minha alma está amarrada, se existem laços espirituais que me prendem, se existem portas abertas para o maligno na minha vida, com tua autoridade de sacerdote do Altíssimo, desata esses nós, rompe essas correntes e proclama sobre mim a vitória de Cristo. São Padre Pio, se for da vontade de Deus, eu te peço, cura meu corpo, cura minha mente, cura meu coração. Mas se a cura não vier, dá-me a força para transformar essa dor numa oferta de amor, para que a minha vida, mesmo ferida, seja uma oração viva, e minha dor, mesmo escondida, seja uma luz para salvar outras almas. Eu entrego tudo, minhas dores, minhas culpas, meus medos, meus pecados, e coloco tudo em tuas mãos chagadas. Leva isso ao coração de Cristo e ensina-me a amar como tu amaste, até a última gota de sangue, até o último suspiro. Amém. E agora que essa oração foi feita, é importante entender o que significa rezar assim, com o coração aberto e a alma nua diante de Deus. Porque São Padre Pio ensinava algo que poucos compreendem nos dias de hoje. O maior milagre não é a cura do corpo, é a transformação da alma. Ele dizia: de que adianta ser curado e continuar perdido? O verdadeiro milagre é ser encontrado. Essa frase pode parecer simples, mas carrega uma verdade espiritual profunda. Padre Pio entendia que a doença física, a dor emocional e até mesmo a perseguição são secundárias quando comparadas ao perigo de uma alma que se perde de Deus. Por isso, suas orações eram tão fortes. Ele não rezava apenas pedindo curas ou bênçãos materiais. Ele rezava
pedindo algo muito maior, a salvação da alma daquela pessoa. Porque ele sabia que cada sofrimento vivido aqui é passageiro, mas o destino da alma é eterno. E essa visão de eternidade é o que falta em muitas orações hoje. Pedimos por dinheiro, por sucesso, por saúde, mas esquecemos de pedir a coisa mais importante de todas, a graça de morrer em estado de amizade com Deus, porque no fim, tudo passa exceto isso. Padre Pio sabia disso como poucos, e é por isso que sua vida foi uma constante oferta de amor. Ele ofereceu cada dor, cada humilhação, cada gota de sangue das suas chagas pela salvação das almas. Não só as almas de quem o amava, mas também as almas de quem o perseguia. Ele dizia: se alguém te caluniar, oferece isso pela salvação da alma dele. O perdão não é uma fraqueza, é uma arma espiritual poderosa. Esse jeito de viver fez de Padre Pio um intercessor irresistível diante de Deus. Porque quando ele pede algo no céu, ele pede com a autoridade de quem sofreu em silêncio, amou sem limites e perdoou sem reservas. E Deus não resiste a esse tipo de amor. É o mesmo amor que fez Cristo perdoar os soldados que o crucificaram. O mesmo amor que fez Maria permanecer de pé ao lado da cruz. O mesmo amor que faz o céu inteiro se inclinar sempre que alguém, em desespero, clama por São Padre Pio. E hoje, essa porta está aberta diante de você. Porque se existe uma coisa que São Padre Pio ensinou, é que não importa quão perdido alguém esteja, nunca é tarde demais para voltar. Não importa quão grande tenha sido o pecado, sempre existe perdão. Não importa quão longa seja a noite da alma, sempre existe uma manhã de misericórdia esperando para nascer. E é exatamente por isso que São Padre Pio continua sendo procurado por milhões de pessoas até hoje. Porque ele não é só o santo dos milagres físicos, ele é o santo das almas cansadas, das almas que já não sabem mais como rezar, das almas que acham que Deus desistiu delas. E para essas almas, Padre Pio repete lá do céu as palavras que dizia em vida: reze, espere e não se preocupe, porque a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado, e o amor de Deus é mais forte do que qualquer sofrimento. Quando pensamos em santos, é fácil imaginá-los como pessoas imunes a dúvidas, medos e crises espirituais. Mas a verdade é que os santos são justamente aqueles que experimentaram os maiores abismos da alma e ainda assim escolheram acreditar. Com São Padre Pio, essa realidade foi ainda mais intensa. Ele não era apenas um homem de milagres e dons extraordinários. Ele era um homem que lutava todos os dias para continuar acreditando, mesmo quando tudo dentro dele gritava o contrário. Sua santidade não foi construída sobre certezas, mas sobre a decisão constante de confiar em Deus no meio de um deserto espiritual quase insuportável. São poucos os relatos sobre as crises internas de Padre Pio, porque ele escondia suas dores mais profundas. Ele sabia que sua missão era ser um sinal de esperança para os outros, e por isso, raramente mostrava suas fraquezas. Mas em suas cartas espirituais, escritas para seus confessores e diretores espirituais, essa dor transparece como um rio de lágrimas escondidas. Em uma dessas cartas, Padre Pio descreve uma de suas noites mais difíceis. Ele conta que, enquanto rezava sozinho na capela do convento, sentiu que Deus havia desaparecido completamente. Não era apenas um silêncio comum. Era uma ausência sufocante, como se o próprio ar tivesse sido retirado. Ele se ajoelhou, tentou rezar, mas as palavras não saíam. Tudo o que restava era uma angústia tão densa que parecia esmagá-lo por dentro. Aquela não foi a primeira e nem a última noite escura de Padre Pio. Esse tipo de deserto espiritual o acompanhou por anos. Havia momentos em que ele celebrava a missa completamente seco por dentro, sem sentir nada. O altar estava diante dele e a Eucaristia se tornava presença viva, mas o coração de Padre Pio parecia vazio. Essa é uma experiência conhecida por muitos místicos e santos, chamada de noite escura da alma. É quando Deus, por razões misteriosas, esconde sua presença, e a alma é convidada a continuar caminhando só pela fé, sem consolo, sem emoção, sem sinais visíveis.
apenas um passo depois do outro, confiando que, mesmo invisível, Deus ainda está lá. Para Padre Pio, essa experiência era ainda mais dolorosa, porque, ao mesmo tempo em que sentia a ausência de Deus, ele era constantemente visitado pelas trevas. O demônio sabia que Padre Pio era uma ameaça direta ao inferno, e por isso não lhe dava trégua. Muitas vezes, enquanto tentava dormir após horas de confissões e penitências, Padre Pio era despertado por barulhos assustadores. Portas batendo sozinhas, vidros quebrando sem explicação, sussurros malignos ecoando pela cela. Quando seus irmãos de convento corriam para ajudá-lo, encontravam o quarto de Padre Pio revirado, como se tivesse acontecido uma luta física. E de fato havia acontecido. Padre Pio dizia que, nessas noites, o próprio demônio entrava em sua cela para agredi-lo fisicamente. Ele era espancado, jogado contra a parede, arranhado. Mas o pior não era a dor física. O pior era a tentação interior que o acompanhava depois desses ataques. A voz maligna que sussurrava em sua mente, dizendo que tudo aquilo era inútil, que suas orações não salvavam ninguém, que Deus o havia abandonado, que ele era apenas um louco condenado a morrer sozinho. E é aqui que a humanidade de Padre Pio brilha de forma mais poderosa, porque ele não era um super-homem espiritual. Ele sentia medo, ele sentia raiva, ele sentia cansaço, mas mesmo assim, ele não desistia. Ele se ajoelhava de novo, ele rezava de novo, ele acreditava de novo. Essa fidelidade no meio da escuridão é o que separa os santos dos homens comuns. A maioria desiste quando não sente mais a presença de Deus. A maioria abandona a oração quando ela se torna seca e difícil. Mas os santos, como Padre Pio, permanecem, mesmo quando tudo parece perdido. E essa permanência silenciosa é talvez o maior milagre da vida de Padre Pio. Porque curar um cego ou fazer um paralítico andar é impressionante, mas continuar rezando quando Deus parece ausente é algo ainda maior. Isso porque essa perseverança só é possível quando o amor é real. E o amor de Padre Pio por Deus era real. Ele não amava Deus pelos dons, pelos êxtases, pelos milagres. Ele amava Deus pelo que Deus é, mesmo quando Deus parecia não ser nada. Essa verdade desconforta muita gente, porque gostamos de pensar em santos como pessoas que vivem flutuando em êxtase, sorrindo o tempo todo, com uma paz sobrenatural constante. Mas a realidade é outra. Santos são homens e mulheres que, no meio do sofrimento mais intenso, escolhem amar. E amar não é sentir, amar é decidir. E essa foi a decisão diária de Padre Pio. Amar, mesmo sem sentir nada. Amar, mesmo quando Deus parecia distante. Amar mesmo quando tudo dentro dele gritava para desistir. Esse tipo de amor custou caro. Não é à toa que, fisicamente, Padre Pio se deteriorava rapidamente. Médicos ficavam assustados com seu estado de saúde. Seu coração funcionava em ritmos anormais. Seus pulmões tinham cicatrizes inexplicáveis. Sua pele era pálida, marcada por hematomas internos que ninguém sabia explicar. Cada confissão que ele ouvia parecia sugar um pedaço da sua própria vida. Ele oferecia não apenas conselhos espirituais, ele oferecia seu próprio sangue, sua própria saúde, seu próprio tempo, como uma oferta real, concreta, em favor daquela alma. É por isso que, para entender São Padre Pio, não basta conhecer suas histórias de milagres. É preciso entrar nesse território secreto, o território do seu sofrimento silencioso. É ali que a santidade real acontece. Não nos milagres visíveis, mas na decisão invisível de continuar amando e acreditando, mesmo quando tudo diz o contrário. Esse é o verdadeiro segredo da espiritualidade de São Padre Pio. É por isso que, até hoje, ele é procurado por milhões de pessoas. Porque ele não é o santo dos perfeitos. Ele é o santo dos quebrados, dos cansados, dos desiludidos. Ele é o santo de quem reza chorando, de quem reza sem sentir nada, de quem reza depois de pecar e não sabe se ainda merece ser ouvido. Ele é o santo de quem já pensou em desistir, mas decidiu tentar mais uma vez. E é por isso que sua intercessão é tão poderosa. Porque ele sabe o que é andar no escuro. Ele sabe o que é rezar sem resposta.
Ele sabe o que é amar a Deus com a alma sangrando. E justamente por isso, ele nunca abandona ninguém. Porque ele conhece essa dor de perto. Se hoje você sente que sua fé está no limite, se você acha que Deus se calou, se você não vê sentido em continuar, lembre-se de São Padre Pio. Lembre-se do homem que rezava no silêncio absoluto, sem luz, sem consolo, apenas porque acreditava que Deus estava lá, mesmo sem sentir. Essa é a verdadeira fé. E essa é a fé que São Padre Pio quer ensinar a todos que o procuram. Porque no final, a maior vitória espiritual não é sentir Deus o tempo todo, mas continuar amando e acreditando mesmo quando ele parece distante. Foi isso que fez de São Padre Pio um santo tão próximo de todos nós. Porque ele não é um santo inalcançável. Ele é um irmão de alma, alguém que conhece nossos medos e nossas noites escuras porque ele mesmo viveu cada uma delas. Toda história tem um começo, um meio e um fim. Mas a história de São Padre Pio é diferente, porque ela não terminou no dia 23 de setembro de 1968, quando ele fechou os olhos para este mundo. Na verdade, sua missão apenas mudou de endereço. Ele saiu da cela simples do convento de San Giovanni Rotondo e entrou direto no altar celestial, onde continua a exercer seu ministério, só que agora diante do próprio Deus. E talvez esse seja o maior milagre de São Padre Pio. Ele não foi embora. Ele permanece. Invisível aos olhos, mas real para quem tem fé. Mas antes de falar desse legado espiritual que não se apagou, é preciso voltar ao dia em que sua alma deixou o corpo. Padre Pio já sabia que sua hora estava chegando. Seu corpo estava completamente consumido, esgotado por décadas de sofrimentos físicos e espirituais. Mas o que chamou a atenção de todos foi a forma como ele escolheu se despedir. Em silêncio, com o terço nas mãos, e um último Jesus Maria saindo de seus lábios. Não houve medo, desespero ou resistência. Ele partiu do mesmo jeito que viveu, em oração e entrega absoluta. E quando seus irmãos de convento foram preparar seu corpo para o velório, perceberam o que ninguém esperava. Todas as chagas haviam desaparecido. Suas mãos, seus pés e seu lado estavam intactos, como se nunca tivessem sangrado. Era como se Deus quisesse dizer: agora a missão dele está completa. O sofrimento ficou na terra. A glória começa agora. Mas São Padre Pio não se tornou santo apenas por suas chagas ou pelos milagres registrados. Ele se tornou santo porque foi fiel até o fim, mesmo quando a fidelidade custava tudo. Ele é o exemplo vivo de que a santidade não é para perfeitos, é para os fiéis. E essa fidelidade é o presente mais valioso que ele nos deixa. Porque a maior mensagem de São Padre Pio não é sobre milagres espetaculares, curas físicas ou visões místicas. A maior mensagem dele é esta: a maior oração é a fidelidade diária, mesmo sem sentir nada. É amar a Deus no escuro, mesmo quando ele parece silencioso. Esse amor silencioso é a verdadeira chave da sua espiritualidade. Foi isso que o fez ser amado pelos céus e temido pelo inferno. Foi isso que atraiu tanta graça e tanta perseguição. Porque o amor verdadeiro, aquele que não exige recompensas, que não precisa de sinais e que não depende de emoções, esse amor tem poder de mover os alicerces do mundo espiritual. E é esse amor que São Padre Pio deseja ensinar para cada pessoa que o busca. Ele não quer apenas ser invocado em momentos de crise. Ele quer ensinar um novo jeito de viver, onde a oração não é só um pedido, mas uma respiração da alma. Onde a fé não é só crença, mas uma decisão de confiar, mesmo sem entender. Essa é a herança que ele nos deixa. Não uma devoção superficial, mas uma espiritualidade profunda, madura, capaz de transformar dor em oferta, silêncio em oração e sofrimento em amor. E agora que sua história foi contada, que suas feridas foram expostas e que suas noites escuras foram reveladas, é hora de nos colocarmos diante desse santo com o coração aberto, prontos para aprender com ele como atravessar nossas próprias cruzes. Por isso, para encerrar essa caminhada espiritual, nós vamos fazer uma última oração juntos. Uma oração não de despedida,
mas de consagração. Uma oração onde entregamos nossas vidas, nossas dores e nossos sonhos nas mãos de São Padre Pio, pedindo que ele nos ensine a amar a Deus do mesmo jeito que ele amou, até a última gota de sangue. Feche os olhos agora, respire fundo e reze com o coração completamente entregue. Oração final, consagração a São Padre Pio. São Padre Pio, sacerdote das chagas e guardião das almas aflitas. Hoje, diante da tua memória viva e do teu exemplo de amor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos chagadas e peço que me conduzas pelo caminho da fidelidade. Eu te consagro minhas dores e minhas alegrias, meus pecados e meus arrependimentos, minhas memórias e minhas esperanças. E te peço, com toda humildade, ensina-me a amar a Deus como tu amaste. Ensina-me a rezar quando tudo em mim quiser desistir. Ensina-me a confiar quando os céus parecerem fechados. Ensina-me a perseverar quando meu coração estiver seco. Ensina-me a enxergar Deus mesmo nas noites mais escuras. São Padre Pio, tu que transformaste cada lágrima em oferta, cada silêncio em oração, cada sofrimento em amor, ajuda-me a carregar minha cruz com paciência, a amar meus inimigos com compaixão e a oferecer minha própria vida como uma oração viva. Eu te entrego minha família, meus medos mais secretos, minhas feridas que ninguém vê, e te peço que com tuas mãos chagadas abençoes cada canto da minha casa, cada membro da minha família e cada pensamento que passa pela minha mente. Coloca sobre mim teu manto espiritual, guarda-me dos ataques do inimigo, protege meu sono, minha saúde e minha fé. E quando minha hora chegar, vem me buscar pelas mãos e me conduz como Pai espiritual até os pés da Virgem Maria e do Sagrado Coração de Jesus. São Padre Pio, não me abandone em nenhuma circunstância. Nos dias bons, caminha comigo. Nos dias ruins, me carrega nos ombros. E se um dia eu me afastar de Deus, vem atrás de mim, me resgata, me traz de volta, mesmo que eu não peça. Eu te consagro tudo o que sou, com a certeza de que tu, que amaste tanto, não me deixarás sozinho um só instante. Eu creio na tua intercessão, eu creio no teu amor pelas almas, e eu creio que tua missão continua viva, até o último pecador voltar para Deus. São Padre Pio, hoje eu me coloco sob tua proteção espiritual, e debaixo da tua autoridade de Santo peço, cuida de mim, da minha casa e da minha salvação. Amém. Essa oração tão simples e tão profunda é a síntese da espiritualidade de São Padre Pio. Uma espiritualidade que não promete uma vida sem dor, mas garante uma companhia fiel em cada dor. Uma espiritualidade que não promete respostas rápidas, mas ensina a esperar com fé inabalável. E essa é a maior herança que São Padre Pio deixa para cada um de nós, a certeza de que não estamos sozinhos. Por mais escura que seja a noite, por mais longo que seja o silêncio, por mais profunda que seja a dor, existe um santo de mãos chagadas, ajoelhado diante de Deus, intercedendo por nós. E enquanto houver uma alma perdida nesse mundo, São Padre Pio continuará sua missão, porque para os santos o amor nunca termina,